Olá, meninos e meninas, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do 6º ano do 4º bimestre. Na aula de hoje iremos falar sobre a origem do cristianismo. E essa aula é uma aula muito interessante. Nós vamos ver, em primeiro lugar, o contexto dos judeus na Palestina. O povo judeu havia se estabelecido na antiga Canaã, que ficava na Palestina, cidade que o povo hebreu havia conquistado já há muito tempo atrás, com Josué na entrada ali da cidade de Canaã, Josué que foi o sucessor de Moisés, e segundo a narrativa bíblica, Deus havia feito uma promessa a Abraão, semita, da cidade de Ur dos Caldeus, lá na região da Mesopotâmia, e para Abraão, Deus disse o seguinte, para ele sair da terra onde ele estava e ir para outra terra que ele, Deus, mostraria para Abraão. Este povo hebreu, que passou a ser conhecido futuramente como judeus e israelitas, aguardava a promessa de um Messias que iria libertá-los da escravidão, do pecado e da condenação da morte eterna. Eles esperavam pela salvação. E quando nós vamos olhar em 63 a.C. a 313 d.C., temos aqui a era do domínio romano. E é neste tempo de domínio romano que nós vamos adentrar o ministério de Jesus Cristo e o início da era cristã. Na região Judéia, os judeus praticavam, como de costume, uma religião monoteísta, diferentemente de Roma, que praticava o politeísmo. O Império Romano se expandiu, levando essa mescla de culturas greco-romanas para toda a extensão do seu território, onde Roma havia conquistado. Esta região também foi conquistada pelos romanos em 63 a.C. e se tornou uma província romana. No ano 1º da nossa era, o cristianismo, partindo da Judéia, passou a ser divulgado por todo o Império Romano, contudo, não sem encontrar ali muitas resistências. Mas veja só, neste cenário que nós temos de conflitos e guerras entre os judeus e os romanos, o sentimento que havia no coração deles de espera era de um Messias militar, ou seja, o sentimento pelo messianismo militar, um Messias que fosse semelhante a Davi, o guerreiro, o rei, que viria para guerrear e libertar os judeus do domínio romano. Esse era o sentimento que estava no coração dos judeus. Eles não estavam aguardando um Messias pacificador, mas sim um Messias guerreiro, como Davi era guerreiro. E a gente vai ver que a partir de Nero e por causa desses conflitos, começa a perseguição aos cristãos que vai perdurar aí por volta de 250 anos de perseguição. E o que levou esta perseguição foram, em primeiro lugar, por ocasião de os valores cristãos que estavam se chocando com os valores romanos. Ou seja, os cristãos eram subversivos para os romanos. Os valores eram antagônicos, isto é, os cristãos falavam de paz enquanto Roma pregava a guerra. Os cristãos praticavam o monoteísmo, mas Roma o politeísmo. Os cristãos, eles pregavam a igualdade, enquanto que Roma vai pregar a desigualdade. Roma também vai exigir o reconhecimento das divindades dos imperadores, mas os cristãos só reconheciam
a divindade de um único Deus. E Roma, então, ela praticava o militarismo, o escravismo, enquanto que os cristãos eles vão pregar o amor e a liberdade. Este antagonismo foi o ponto inicial para a perseguição aos cristãos. A gente vai perceber que depois daí temos o cristianismo das catacumbas. Ou seja, mesmo diante de tanta perseguição, o cristianismo continuava crescendo em números de adeptos. Era uma religião praticada às escondidas e em catacumbas. Os cristãos, eles eram perseguidos principalmente porque eles não participavam da adoração que os romanos tinham ao imperador. E aí nós vamos, nessa perseguição, ter aí os sacrifícios dos cristãos nas arenas. E esse sacrifício fazia com que a fé deles sobressaísse ainda mais. Isso porque quanto mais os cristãos eram perseguidos, mais eles cresciam. O imperador romano, Nero, na sua loucura, ele vai incendiar Roma uma certa feita e acusar falsamente os cristãos de incendiarem a Roma, o que vai contribuir, então, para uma perseguição ainda mais contundente àqueles cristãos. Eles eram os cristãos jogados nas arenas romanas para divertirem a plateia, enquanto eram devorados por feras, por leões e todo tipo de feras selvagens. Mas em 313, o imperador romano Constantino ele vai se converter ao cristianismo. E dessa forma, ele vai autorizar, então, o culto da religião cristã em todo o Império Romano. Ele fez isso por meio de um decreto, né, de uma lei, o Edito de Milão, que é a lei que traria a liberdade de culto para os cristãos e, consequentemente, traria o fim das perseguições. Foi isso que Constantino fez. E logo depois, em 325, foi realizado então o Concílio de Nicéia. E neste concílio, as maiores autoridades do cristianismo vão se reunir, né, com o imperador romano, e ali vão ser decididos quais livros seriam considerados sagrados e, portanto, pertencentes à Bíblia Sagrada. Estabeleceram-se ali as normas fundamentais da religião cristã e foi fundada exatamente ali a Igreja Católica, a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, isso acontece lá na cidade de Roma. E aí, logo depois, mais tarde, vai acontecer o Edito de Tessalônica, através do imperador Teodósio, que vai tornar o cristianismo não só a liberdade de religião, mas a religião oficial de Roma. A partir daí, os cristãos vão deixar de ser realmente perseguidos e a Igreja Católica é que vai passar a perseguir aqueles que não são cristãos. Para concluir, você viu aqui o contexto da fé cristã, ou seja, ela baseia no do povo judeu que aguardava um Messias que os salvaria e por ocasião dos conflitos que eles estavam passando com Roma, o sentimento era de que o Messias seria um guerreiro como Davi era, um Messias que seria um militar como Davi era, e esse Messias libertaria os judeus do domínio romano. No entanto, Jesus Cristo foi o Messias pacificador e totalmente antagônico do que os judeus esperavam naquele momento. A partir de Nero,
a gente viu, você viu aqui comigo, que vai começar então a perseguição aos cristãos, que vai perdurar por 250 anos de perseguição. Todavia, com o Edito de Milão, que vem depois da conversão de Constantino, a lei traria então a liberdade de culto, trouxe liberdade de culto para os cristãos e, consequentemente, o fim das perseguições. Depois, um pouco mais à frente, tem o Edito de Tessalônica, que foi através do imperador Teodósio, que vai tornar o cristianismo a religião oficial de Roma. E assim surgiu o cristianismo, que se tornou aí a maior religião do mundo, sendo a maior até os dias de hoje.